Boa noite, tudo bem? Que bom que podemos nos encontrar novamente aqui. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Espero realmente que você possa também aproveitar bastante o que vamos ter durante esse culto. Esse culto é um culto especial, um culto de domingo, também um culto em que a gente vai celebrar, mesmo que de maneira distante, a ceia do Senhor, que é um momento muito importante para a Igreja de Cristo. Então, é um culto alegre, mas também um culto em que nós vamos poder ter a oportunidade de compreender profundamente o significado do que representa a crucificação de Cristo. Tudo aquilo que aconteceu com ele, tudo aquilo que ele experimentou. Eu realmente espero que você possa aproveitar bastante tudo que vamos ter durante esse culto nessa semana. E eu quero compartilhar com você alguns versículos do Salmo 34. O Salmo 34, versículo 1 e 2, diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Agora no versículo 9, diz assim: Temam o Senhor, ou melhor, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O versículo 8 diz: Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então nós lemos o Salmo 34, versículo 1, 2, 9 e 8, nessa ordem. E foi nessa ordem especificamente, foi de propósito, para que a gente pudesse entender ali realmente como ele provê as coisas para nós. E como deve ser o nosso coração em relação a tudo aquilo que ele faz a nós. Deus realiza obras nas nossas vidas, Deus faz com que nós possamos compreender o seu poder, nos convida a adorá-lo e também faz então com que essa alegria de pertencer ao Senhor transborde para outras pessoas. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quero orar com você nesse momento. Vamos fechar os olhos um pouquinho? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, Senhor Deus, a Tua graça, porque, ó Deus, o Senhor é bom. E a Tua misericórdia, ó Deus, dura de geração em geração. Nós sabemos disso, a Tua palavra diz isso. E por isso, ó Deus, estamos na Tua presença. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que aceite as nossas orações e os nossos louvores, que cheguem ao Senhor, ó Pai, como sacrifício aceitável, ó Pai, que seja agradável ao Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos fazer a Tua vontade. Eu peço ao Senhor, ó Pai, nesse momento, pela vida daqueles que estão enfermos, especialmente por aqueles que estão enfermos pela Covid, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja derramando sobre eles a unção do Espírito Santo, que possam perceber a Tua mão, o Teu poder, e possa, ó Deus, a Tua graça se manifestar nessas vidas. Cura cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também os médicos e profissionais da medicina, da saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todos recebam do Senhor o refrigério do Espírito Santo e que possam então, ó Pai, saber que o trabalho que eles têm realizado é um trabalho que fará com que muitas e muitas pessoas tenham um momento de cura, um momento de aconchego, Pai. Realmente, como é importante que os profissionais médicos trabalhem, os profissionais de saúde trabalhem com seus corações alegres e cheios do Espírito Santo, pois assim, meu Pai, podem transferir essa graça, essa certeza da Tua presença aos outros, aos pacientes e àqueles que
sofrem junto com os pacientes. Então, em nome de Jesus, obrigado por essa parcela da população que tem se empenhado em fazer o máximo para que todos aqueles que estão doentes recebam todo o cuidado e carinho e profissionalismo que eles merecem e precisam nesse momento. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Eu peço que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, fazendo com que haja prosperidade na nossa casa, mas também, ó Pai, que possamos transbordar na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, nós buscamos a Tua face e buscamos, Senhor Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Amém e amém. Então, depois de termos orado, depois de termos colocado as nossas vidas na presença do Senhor, eu quero convidar você para, por alguns minutos, meditarem na palavra de Deus através das canções. Louve ao Senhor mesmo nesse momento. Faça com que as suas canções, as palavras que saiam da sua boca seremos então guiados pelo Ministério de Música, né, por esses garotos que têm se empenhado para fazer o melhor para nós. Então, que nós sejamos conduzidos por eles, através do Espírito Santo, para entregarmos ao Senhor o nosso perfeito louvor. Vamos fazer isso então nesse momento, louvando a Deus com grande alegria.
que bom que nós pudemos participar desse momento de canções, de louvores. É sempre um momento especial. Eu sempre afirmo também o quanto é importante que nós façamos tudo isso juntos. Daqui a pouco nós faremos, daqui a pouco nós teremos algum tipo de tratamento melhor, daqui a pouco nós teremos a imunização, o que quer que seja. Daqui a pouco nós poderemos então voltar a ter o nosso culto presencialmente. E é interessante, inclusive, referindo-me a isso, essa semana nós tivemos um recrudescimento, né, de algumas orientações do governo estadual e municipal a respeito de medidas de controle e medidas de prevenção à doença. Ainda não é o tratamento que nós esperamos e precisamos, mas é o que eles têm oferecido para nós. Inclusive, é o que há uma série de restrições e de recomendações, algumas absurdas, algumas são interessantes e inteligentes, mas o que importa é que nós, da nossa parte, façamos o nosso trabalho de manter a nossa própria saúde em dia e também de cuidar das pessoas que nós amamos. Então, por isso, é importante a gente entender o quanto Deus realiza, o quanto Deus faz em nossas vidas. Nós estamos durante um período de, agora já introduzindo a mensagem, nós estamos numa série de mensagens que tem o título, né, o tema dessa série de mensagens é provisão e preparação. Provisão, e a gente entendeu na primeira mensagem que Deus ele oferece, ele provê as coisas para nós e também ele nos prepara para essas coisas. Né? Então, na primeira mensagem nós estudamos ali, foram os atos de fé, determinados atos de fé que nós precisamos ter para que nós possamos alcançar esses benefícios que Deus tem para nós. Nessa semana, a semana em que nós, a primeira semana do mês de dezembro, o primeiro domingo do mês de dezembro, nós temos a oportunidade de entendermos aquilo que o Senhor deseja realizar e como Ele deseja realizar determinadas coisas em nossas vidas. E por que isso? Nós vamos ver, você vai perceber isso durante essa mensagem. Mas o que é interessante também é que nessa semana, nessa primeira semana, nós celebramos a ceia do Senhor. Isso é algo que nas igrejas evangélicas protestantes, principalmente nas igrejas evangélicas históricas, nós temos a tradição de celebrarmos a ceia do Senhor sempre uma vez por mês. Algumas no primeiro domingo, de modo geral, a maioria, mas também outras no último domingo do mês. Celebrando então a comunhão da igreja e celebrando a comunhão da igreja com o Espírito Santo, com o Espírito da igreja, com o Senhor Jesus e com tudo o que isso representa. E o tema da mensagem de hoje é exatamente esse. O tema específico é o corpo e o sangue. O corpo e o sangue. O corpo e o sangue de Cristo Jesus. A comunhão que ele oferece aos seus filhos através da sua própria vida derramada na cruz por nós. E nós vamos falar a respeito disso nessa noite. Nós vamos falar a respeito do que ele tem para nós, como ele proveu, como Deus proveu esse tipo de... como ele proveu isso para nós, e também vamos entender como ele nos prepara para receber essa maravilha que é a comunhão que ele oferece para nós. E por que também nós passamos por isso? Porque nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses. Algumas igrejas têm outras tradições,
né? Nós somos uma igreja evangélica, nós entendemos, acreditamos que a ceia do Senhor, ela é memorial, ela acontece de maneira que durante a ceia, durante aquela cerimônia, nós relembremos aquilo que o Senhor fez, usando símbolos para que nós possamos participar dessa ceia. Então nós temos o pão e temos o cálice com o suco de uva, que representa, o pão representa o corpo de Cristo, e o suco de uva simboliza o sangue do Cordeiro. Há outras comunidades que fazem isso com um outro tipo de entendimento. Tem outras comunidades que acreditam que o que tem em suas mãos realmente é o corpo e é o sangue de Cristo. Não estamos aqui nessa noite para questionar ou criticar uma ou outra forma. Há outras formas ainda, inclusive dentro da igreja protestante, há alguns entendimentos a respeito de que, embora aquele elemento não seja o corpo de Cristo e não seja o sangue de Cristo, também é o corpo e o sangue de Cristo. É uma coisa meio complicada, mas também são tradições, são maneiras de interpretar algo que nós temos como memorial, tradição da própria comunidade. Nós somos evangélicos ortodoxos e acreditamos dessa maneira. Respeito a sua forma e entendo que, se você não é evangélico e está participando desse culto, eu respeito muito o que você faz aí junto da sua comunidade, a maneira como você celebra a ceia do Senhor junto com a sua comunidade. Tendo dito isso, tendo dito tudo isso, esse preâmbulo, né, a respeito da nossa ceia, é também importante que nós compreendamos que quem pode participar são todos aqueles que foram biblicamente batizados e que estão membros de uma igreja evangélica. Mas, veja, a ceia não é minha, a ceia não é da nossa igreja, a ceia é do Senhor. Então, se você entender que você, tendo tido experiência com Cristo, está apto a participar da ceia, fique à vontade. Até porque essa ceia será servida e celebrada na sua própria casa. Então, entenda que esses são alguns avisos, algumas coisas importantes que, eventualmente, a gente pode compartilhar durante esse período. A ceia, efetivamente, ela vai ser servida ou vai ser orientada ao final, no último pedaço do nosso culto. Então, agora nós vamos falar a respeito do pão. Muito bem, então, em primeiro lugar, nós vamos tratar desse tema, lembrando que há um significado na ceia. E o significado da ceia é a propiciação pelos nossos pecados. No entanto, é interessante que você compreenda alguma coisa. Que há necessidade de expiação pelo pecado. Há necessidade. O pecado, já venho falando a respeito disso algumas vezes, talvez você não tenha ouvido ainda, mas é sempre bom reafirmar. O pecado é algo que nós, seres humanos, cometemos contra o nosso Senhor, contra Deus, o Criador. E o que é o pecado, senão o ato de conscientemente, deliberadamente, caminhar na direção oposta que Deus nos apresenta. Pois bem, falando a respeito disso, ele nos deu um alvo, o Senhor nos deu um alvo, e nos deu a possibilidade de escolhermos caminhos para chegar a esse alvo. Muitos desses caminhos não nos levam a Deus. Na verdade, só um caminho nos leva ao Senhor, que é o próprio Cristo. Vamos falar mais a respeito disso. Mas é importante que você compreenda que ele não te obriga, ele não te empurra pelo caminho, mas ele te conduz, ele mostra o caminho. Ele vai à frente, vai direcionando.
se você quiser tomar, ou se eu quiser tomar outros caminhos, pensando que são atalhos, eu posso, eu tenho direito, mas ao final, há caminho que parece bom ao homem, mas leva à ruína. Entende? Então, prestando atenção nisso e entendendo esse conceito, é importante que você compreenda também o seguinte: o ser humano não tem condições, já falei isso em outras ocasiões também, mas o ser humano ele não tem condições de, pela sua própria natureza, pela sua própria atitude ou por iniciativa própria e com qualidades próprias, pagar o preço pelo seu pecado, pagar o preço pela terrível coisa que ele fez ou que fazemos contra Deus, que é seguir na direção oposta a qual ele está nos mostrando, que ele está nos mostrando. Por isso, nesse caminho de tentar encontrar a direção correta para chegarmos ao alvo, vamos ficando cansados, vamos ficando aborrecidos, e a vida muitas vezes é tediosa para algumas pessoas. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas bastante idosas, e conversando a respeito do significado da vida e do que eles queriam adiante, alguns queriam simplesmente que tudo se acabasse. Outros esperavam que a sua vida durasse muito, muito mais tempo. Eu tinha um grande amigo que era da nossa igreja e ele tinha quase 100 anos. E esse homem, cada vez que nós nos encontrávamos, e ele pedia orientações para mim muitas vezes, e eu ia lá querendo orientações pelo seu tempo de sabedoria, mas ele vinha e falava para mim o quanto ele amava viver e o quanto ele desejava viver mais um pouco. Ele já não está mais conosco, mas certamente viveu muito tempo e muito tempo na presença de Deus. Então, para muitas pessoas, viver é um fardo, para outras pessoas, viver é uma alegria completa. Mas sabe, uma das coisas que é característica de alguém que caminha muito tempo é a fome. Sabia disso? Talvez você já tenha experimentado. Depois de caminhar ou trabalhar durante o dia ou fazer uma viagem, durante algum tempo você sente fome. E sentindo fome, você vai procurar algum lugar para saciar a sua fome. E então você, alcançando esse lugar onde você elegeu para ser o local onde você vai matar a sua fome, você escolhe alguma coisa e come. E você então tem a sua energia restaurada por algum momento. A questão é que quando nós sentimos fome na vida ou durante essa caminhada, nós não sentimos simplesmente uma fome física, mas sentimos sim uma fome espiritual. E essa fome espiritual, muitas vezes as pessoas tentam, talvez até mesmo você esteja tentando saciar essa fome com coisas que vêm de fora ou vêm de outros lugares, tentando saciar a sua fome com algumas atividades, com alguns comportamentos, e tudo isso leva ao engano, e tudo isso leva à fadiga. Entenda que o que eu estou dizendo, o que eu estou falando para você é o seguinte: você precisa buscar a orientação de Deus para que você entenda o que pode te matar a fome. Em um determinado momento da vida de Jesus, ele foi questionado a respeito de quem ele era. E ele vai mostrando para eles quem ele era, o que ele poderia fazer. E ele é questionado, mas se você faz isso, faz aquilo, mostre para nós a verdade do que você está dizendo. Porque quando os nossos antepassados tiveram fome no deserto, estava falando aos hebreus, aos judeus,
quando eles falaram, né, quando nossos antepassados estiveram com fome no deserto, Moisés deu a eles o pão que vinha do céu. Então Jesus fala para eles: não, vocês estão enganados, o pão que vem do céu não foi dado por Moisés, porque o pão que ele dava aos seus antepassados, esse pão se deteriorava, ele só podia ser colhido uma vez ele poderia ser colhido e comido durante aquele dia, o maná. Então, maná é o nome desse pão, que nascia, florescia pela manhã, eles iam lá, comiam, faziam alguns bolos com aquilo, só que no dia seguinte, se eles teimassem em estocar aquilo de alguma forma, apodrecia, cheirava mal e causava doenças. E aí ele fala: no entanto, eu sou o pão vivo que vem do céu, porque somente quem pode dar o pão vivo é o Pai. E por isso quero que você leia comigo João capítulo 6, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais miraculosos, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Texto um pouco longo, mas o texto importante e necessário para falarmos a respeito disso e para confirmarmos o que eu vinha falando antes. O Senhor, ele nos propicia o pão que sacia a nossa fome espiritual, muitas vezes uma fome que sabemos que temos, mas não sabemos como e da onde retirar algum alimento que saciará essa fome. E é o que aqueles homens falavam a Jesus naquele momento. Estamos sem saber o que comer, aonde vamos receber um pão que sacia a nossa fome de uma vez por todas. Então Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, será alimentado eternamente. É claro, não é pura e simplesmente um pão que você come, então você não vai mais ter fome física ou sede física. Mas a ansiedade por encontrar a solução, a saída para a sua vida não vai mais haver, porque você então encontrará essa solução para a sua vida em Cristo Jesus. Ele provê, o Senhor provê a nós do seu pão. O Senhor provê para cada um de nós o alimento que nos oferece saúde espiritual e nos dá acesso a uma vida eterna junto dele. Esse é o pão do céu. Esse é o pão do céu. E o pão do céu tem nome, é Jesus. Você gostaria de receber desse pão? Você gostaria de viver eternamente junto com ele e tendo o alimento que vem dele, de suas mãos? Então,
creia em Jesus, ele tem esse poder. Creia em Jesus, ele é o pão, e ele sacia a sua fome, e ele sacia a sua sede. Então vamos lá, em segundo lugar, nós temos que compreender, antes de prosseguirmos, eu tenho um texto que vai corroborar tudo isso que vamos falar, mas é importante que a gente compreenda o seguinte: o pecado, ele tem uma conotação muito forte. O pecado, segundo Gênesis, quando Deus orientou que o casal não o desobedecesse, não fosse rebelde, não tomasse daquele fruto, ele designou que, se houvesse essa quebra desse contrato que eles tinham, eles morreriam. E é importante que se entenda o que significa essa morte. Essa morte é o afastamento de Deus. Basicamente é isso. E definitivamente é isso. Basicamente, mas também definitivamente é isso. O pecado, a morte, é o afastamento de Deus em relação ao homem. Então, o ser humano tomou uma iniciativa, porque os seres humanos todos, toda a humanidade estava inserida no primeiro casal, Adão e Eva. Então, quando há essa quebra de contrato entre o primeiro casal, representando toda a humanidade, há então nesse crime, nesse pecado que foi cometido, há intrínseco a ele a pena que é a pena de morte, a pena de afastamento total e completo do ser humano em relação a Deus. Deus, no entanto, ele faz com que os seres humanos entendam o seu plano. Veja, Deus não foi tomado de surpresa. Deus não foi tomado de surpresa. Não foi uma surpresa que o homem tivesse pecado, que o ser humano tivesse pecado. Não. Deus permitiu que o ser humano tomasse as suas próprias decisões e, dessa maneira, ele também, sabendo o que aconteceria, ele preparou o caminho de redenção. E ele exemplifica isso, em primeiro lugar, quando o Senhor, mata um animal e com a pele daquele animal ele faz cobertura, ele faz roupas para que o ser humano, né, o homem e a mulher, pudessem então se abrigar. Em segundo lugar, ele fala em um determinado momento, ele diz que o descendente da mulher, aquele que viesse do ventre da mulher, em algum momento pisaria na cabeça da serpente e venceria o pecado. Ele estava apresentando ali, com essa palavra, está lá em Gênesis, primeiro capítulo, os primeiros momentos, os primeiros capítulos ali de Gênesis, você vai ver isso que eu estou falando. Né? Então, não se preocupe, é muito fácil de você encontrar depois. Mas o importante é que você entenda que ele já mostrou que um animal, o sangue deveria ser derramado por aquela ofensa, que a iniciativa, por mais que o ser humano tenha tentado se cobrir, feito roupas juntando ali algumas folhas, Deus olhou para aquilo, achou ridículo e falou: não, vocês não vão se vestir dessa maneira. Então ele pega algumas peles, ele mata alguns animais, faz algumas peles e então entrega roupas para que ele pudesse se cobrir. E então ele diz que em um determinado momento ele enviaria alguém que fosse capaz de vencer o pecado. Veja, a única pessoa que poderia fazer com que o pecado deixasse de existir ou pagar o preço pelo pecado seria alguém absolutamente puro e que conseguisse compreender completamente o que ensejaria aquela situação toda. Então não pode ser um animal, tem que ser
um ser humano. E nós entendemos que Cristo, né, o Senhor Jesus, o Cristo, nós entendemos que Ele é o Senhor, Ele é Deus. E nós entendemos que Ele é Deus e nós entendemos que Ele se fez carne para que, através da sua vida, nós tivéssemos acesso à vida, da sua morte, nós pudéssemos ter acesso ao perdão, porque Ele sim foi aquele que, não tendo pecado, entregou a sua vida na cruz para que cada um de nós tivesse vida e tivesse vida em abundância. Falado isso, eu tenho que ler com você o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, leia comigo, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. E diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Entenda, nós lemos até lemos o capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 15, do 11 ao 15. Então veja como é importante e como é interessante isso que foi referido. Veja, o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor não deixou você sozinho. Pelo contrário, por ele não ter sido tomado de surpresa, ele de antemão já havia planejado todas as coisas e já sabia como proceder em relação à sua própria vida, a sua vida, a minha vida. Ele sabia que eu, que você, que a humanidade, de alguma forma, em algum momento, se afastaria dele. Ele sabia que, de alguma maneira, em algum momento da história, nós tomaríamos a decisão de nos afastar do Senhor e de nos afastar dele completamente, tomando a iniciativa de seguirmos a nossa própria direção, segundo o nosso próprio entendimento. Então, o que ele faz? Ele mostra para aqueles judeus, aqueles homens, ele dá a eles um aspecto de como deveria ser, o que seria, e nada mais é o sacrifício, os sacrifícios que eram realizados, nada mais eram do que um símbolo, uma imagem do que Cristo faria a nós. Por isso que nós acreditamos que o Senhor Jesus foi morto uma única vez e só. E por isso que nós entendemos que não é necessário que outros animais ou que outras pessoas sejam sacrificadas novamente. Muito pelo contrário, porque ele já foi sacrificado, porque o Senhor Jesus, de maneira total, de maneira cabal, entregou a sua vida de uma vez por todas para que nós, pela sua vida, tivéssemos vida e tivéssemos alcance a essa vida. E quando nós lemos esse texto de Hebreus e entendemos o que eles acreditavam, e entendemos então o que eles passaram a acreditar quando
Cristo Jesus foi sacrificado naquela cruz, nós podemos compreender que de verdade o sangue do Cordeiro puro, do Santo dos Santos, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, foi suficiente para, de uma vez por todas, limpar e quitar toda a dívida que cada um de nós tem com o Senhor. Então o pecado não tem mais poder a partir de Cristo, do sangue do Cordeiro derramado. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. E nós então podemos viver uma vida plena e na certeza de que temos vida no Cordeiro, que temos vida e temos lugar junto com Deus no Cordeiro. E temos herança junto com Ele, e temos a oportunidade de, providos pelo Senhor, preparados pelo Espírito Santo, possamos experimentar tudo isso. Essa série Provisão e Preparação nos mostra que Ele provê para si mesmo e para nós os instrumentos capazes de restituir a dignidade da criação. E em um determinado momento nós cremos e sabemos, pela fé, pela Escritura, que em um determinado momento tudo se fará novo, de fato. E que toda a criação será renovada e que teremos então nele a oportunidade de vivermos plenamente tudo o que ele programou para cada um de nós. Então, querido, nessa noite eu espero que você entenda a profundidade do amor de Deus e entenda que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, foi derramado por você, não por um acaso, mas deliberadamente para que você pudesse ter vida nele. Em terceiro lugar, nós efetivamente vamos ao significado da ceia do Senhor. E vamos ter um texto ali de 1 Coríntios, em que nós vamos corroborar tudo o que estamos falando. E na verdade eu quero já entrar nesse texto com você. Olhe lá comigo, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. E diz assim, eu vou ler desde o versículo 17. E diz assim: entrando nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então veja o quanto é importante nós entendermos profundamente o significado do que é a igreja e entendermos também aquilo que o Senhor deseja nos ensinar a cada vez que participamos da ceia. O contexto do trecho da Bíblia que a gente leu agora
mostra que Paulo ele estava instruindo uma igreja que ele conhecia, que ele tinha plantado, que ele tinha fundado. Então ele conta para aquelas pessoas, ele fala para aquelas pessoas assim: olha, eu tenho sabido que vocês têm feito algumas coisas que são erradas. Eu tenho sabido que vocês fazem a ceia e vocês comem e se enchem e se empanturram e comem antes das outras pessoas chegarem, porque era uma coisa que eles faziam também. Eles se reuniam e traziam comida, e não era só simplesmente o pão, era uma refeição mesmo. Então, os que chegavam primeiro comiam muito e não deixavam nada para os outros, e bebiam muito, porque o vinho que eles tomavam era um vinho de verdade, era um vinho alcoólico. Então eles tomavam vinho e se embriagavam e simplesmente faziam uma festa qualquer. Quando na verdade há um significado muito mais profundo do que simplesmente um banquete, do que simplesmente uma mesa posta diante de amigos, mas sim o significado daquele que entregou a sua própria vida para que os seus inimigos nele pudessem tornar-se amigos, entendeu? Porque o pecado nos faz inimigos de Deus. O Senhor Jesus é Deus. Então, longe dele, longe da redenção que ele oferece, nós somos inimigos de Deus. Agora, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos nele amigos de Deus. E o que Paulo estava falando era isso: vocês estão esquecendo que vocês representam, como igreja, a amizade entre Deus e o homem, a iniciativa de Deus em aproximar-se do homem novamente. Então vocês humilham também aqueles que não têm o que comer, e vocês se alimentam rapidamente, se banqueteiam antes de qualquer um deles poder se alimentar. Isso é errado. Então ele afirma para eles que o que eles estavam fazendo era errado. E entenda que logo em seguida o que o Paulo faz é mostrar para eles: olha, o que eu recebi foi isso, que o Senhor Jesus foi traído. Mas antes de ser traído, ou antes que a traição fosse completada, né? Ele se coloca sentado à mesa junto com os seus amigos e toma um pão e fala: olha, esse pão é meu corpo, e esse meu corpo é dado por vocês. E ele certamente lembra o que ele havia falado antes, que ele era o pão vivo vindo do céu, oferecido ao ser humano. Então ele diz duas coisas ali com aquele pão, representando. Ele diz claramente, ele está dizendo: olha, esse pão é o meu corpo, significa ou representa o meu corpo que será entregue, o que é entregue em favor de vocês. Mas ele também está lembrando que ele é o pão vivo que vem do céu. Então ele está mostrando: olha, há alimento em mim. Há alimento em mim. E eu me entrego por vocês. E aí em seguida ele toma do cálice, o cálice do vinho, e fala: olha, você toma esse cálice representa o sangue da nova aliança, o meu sangue, que será vertido na cruz daqui a pouco. E eles nem sabiam do que ele estava falando. Os discípulos ali sentados ao redor daquela mesa, celebrando aquela Páscoa. Mas o que ele faz então é mostrar para eles o quanto ele os amava, e está dizendo: olha, o meu corpo vai ser entregue por vocês, o meu sangue vai ser derramado por vocês, mas isso é amor. E eu quero que vocês repitam isso, e que quando vocês repetirem, cada vez que vocês repetirem isso, vocês repitam sabendo que em um determinado momento nós estaremos todos juntos, mas anunciem para os outros o que vocês fazem, contem para eles o que vocês estão fazendo, celebrando essa ceia. Celebrando a ceia, esse jantar, ou celebrando essa cerimônia na igreja, vocês representam o Cordeiro Santo que foi imolado pelo pecado de vocês, que teve o seu corpo moído, massacrado, e o seu sangue derramado, para que vocês tivessem vida e vida eterna e vida plena na presença de Deus.
que vocês tivessem acesso a toda essa glória que vem de Deus. E por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, porque Ele nos proveu com os elementos da ceia. Para nós, memorial, mas Ele nos deu os elementos da primeira ceia e nos mostra que essa primeira ceia e única que verdadeiramente foi feita ali, né? ou melhor, simbolizando ali o sacrifício de Cristo de uma vez por todas, a ceia sempre representada, mas o sacrifício de Cristo uma única vez executado, né? Então a ceia representando a morte do Cordeiro, o derramamento daquele sangue, a expiação dos pecados, mas lembrando todas as vezes que reunidos estamos, que Ele nos deu assento junto ao Pai e nos une cada um de nós, nos une a cada um de nós nesse propósito de sermos igreja e de levarmos outras pessoas também para serem igreja junto conosco. Isso é muito belo, isso é muito lindo. Eu vou além, é maravilhoso. É maravilhoso você pensar que o Deus Todo-Poderoso se aniquila de uma certa forma ou se resigna a uma forma humana e permite que a sua vida seja aniquilada em um determinado momento, seja destruída. A vida, ele foi morto, a sua vida foi destruída. E mesmo tendo poder, sendo Deus, para fazer com que tudo aquilo deixasse de acontecer, Ele vai até o fim e entrega a sua vida e espera o determinado momento para que então Ele reviva. Então Ele seja trazido de volta. Ele não simplesmente ressuscitou, mas Ele foi ressuscitado. O Espírito Santo agiu. Então entenda que o que Ele nos oferece quando nós participamos da ceia é uma representação daquilo, da comunhão que Ele tem com Deus, da comunhão que Ele deseja ter com cada um de nós e do sentimento de amor profundo que Ele tem com a igreja. Quando Ele nos orienta a fazermos a ceia, Ele nos orienta a evangelizarmos. Ele nos orienta a levarmos a palavra de Deus e o significado da ceia do Senhor a pessoas que ainda não o conhecem. Isso certamente é muito maravilhoso. E é o que Ele deseja para mim e o que Ele deseja para você. Que tenhamos vida plena, vida abundante, vida completa. Por isso, se você tiver os elementos aí na sua casa, você pode entregar aos seus queridos nesse momento, né? Você, como chefe da família, coloque ali, pegue um pão, parta esse pão, dê graças pelo pão e compartilhe com as pessoas que estão junto com você. Depois você pegue um cálice, derrame suco de uva nesse cálice, ou nesses cálices e copos, e compartilhe com as pessoas que estão junto de você. E então você vai poder representar o sacrifício de Cristo, lembrando que Ele não ficou morto. Ele não ficou morto. A cruz está vazia e a sepultura está vazia. Entenda que Ele ressuscitou e nos dá nele a possibilidade de termos uma vida plena e abundante. Não só agora, mas eternamente. Então aceite o chamado, celebre a ceia, experimente tudo aquilo que Ele tem para você e glorifique o Senhor em nome de Jesus. Muito bem, então chegamos ao final do nosso culto. Foi realmente bem interessante, bem bacana fazer isso. Principalmente nessa série, dentro dessa série, provisão e preparação, é muito interessante saber que Deus prepara todas as coisas para que nós possamos prover todas as coisas e nos prepara para experimentar essas coisas e todas elas que vêm dele, diretamente das suas mãos.
Se você ainda não tomou a ceia aí na sua casa, você pode fazer isso agora, né, assim que terminar, assim que a gente entregar a bênção apostólica, mas você pode fazer isso. E lembra que em breve nós estaremos juntos, reunidos como igreja, celebrando a ceia do Senhor de maneira coletiva. Então agora eu quero lembrar você que você deve orar pela sua família, encerrando o culto, mas eu também quero lembrar você que está nas suas mãos a decisão de ter uma vida plena, uma vida abundante. Você tem essa opção, você tem essa oportunidade de se aproximar de Deus e de fazer a vontade dele. Você tem essa decisão. E eu espero realmente que você, ouvindo tudo que eu falei, tudo que a Bíblia falou, eu espero realmente que você possa se colocar na presença de Deus e se entregar ao Senhor, tá? Eu espero realmente isso. Eu quero deixar com você essa bênção apostólica nesse momento. Que o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que nos leva a entender a verdade e a realidade do caminho da cruz, e seja conosco, tanto o amor, quanto a misericórdia, quanto a comunhão, e seja conosco que somos a igreja do Senhor aqui, mas também em todo lugar onde a igreja do Senhor se reúne em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, que você tenha uma semana cheia de graça, de vitórias e de paz. Deus te abençoe rica.